Bom dia a todos. Como eu já fui apresentado aí, né? Meu nome é Guilherme Anon, eu sou analista de suporte lá da Solution. E hoje eu vou estar apresentando para vocês um processo de conversão de coordenadas de PTL para UTM em minutos, né? Que é a aplicação de dados CAD e BIM do metrô de São Paulo, né? Primeiramente, também gostaria de elucidar que hoje não estão presentes os profissionais lá do metrô que fizeram essa apresentação em São Paulo, né? Gostaria de agradecer a eles, né, também. E aqui eu vou estar mostrando basicamente a aplicação de negócio que nós fizemos em conjunto com eles. Sobre a agenda, vou explicar um pouco mais sobre o georreferenciamento que ocorre dentro do metrô, dentro desses projetos que são estabelecidos lá dentro do metrô. Falar um pouquinho mais sobre o plano topográfico local, que é o PTL, que citamos no título da apresentação, o porquê utilizar o PTL e os desafios e soluções, né, que encontramos durante o procedimento de execução, procedimento de elaboração do fluxo. E mais os próximos passos que, como a empresa e o pessoal do suporte planejou, né, para o futuro aí da execução. Como frase, eu escolhi a frase do Ralph Waldo Emerson, né? Nenhum membro de uma tripulação é elogiado pela qualidade individual do seu remar, né? Que não tem como você avaliar um trabalho em grupo só avaliando um único profissional que está dentro desse grupo, né? Sobre os processos, né, de georreferenciamento do metrô, é importante dizer que todo esse processo de georreferenciamento ele faz alusão principalmente à interoperabilidade desses dados, né? Quando você quer trazer esses dados todos em conjunto para uma base de dados, para um banco de dados, para um GIS no futuro, você precisa de uma ferramenta ágil, você precisa de uma forma rápida de colocar esses dados todos em conjunto, né? E o metrô utiliza isso justamente para fazer processos de implantação dos seus projetos, elaboração desses mesmos projetos. Então, a interoperabilidade é um processo muito importante, né, do metrô. Existe também uma parte de toda a obra em si, que é justamente o transporte e a normalização das informações dessa empresa, né? Que é justamente a adequação dos dados, renomear atributos, campos, tabelas, adequar geometrias para um certo tipo. E o último processo é justamente, como eu disse, né, a adequação das bases cartográficas e o georreferenciamento dessas informações, que daí vai dar o produto final, né, o produto cartográfico que é necessário para apresentações, para mostrar como o projeto está sendo feito, como está o andamento e tudo mais, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, dos procedimentos que são feitos dentro do metrô, como são utilizadas essas questões de coordenadas em relação a cada etapa do procedimento. Então aqui temos que as projeções cartográficas elas são muito mais utilizadas nas partes iniciais de projeto, tais como a pesquisa e origem de destino, o estudo de rede, a modelagem de demandas e o anteprojeto de engenharia. Já a coordenada do plano topográfico local, ela já é um dado mais da implementação, do processo de implementação. Então temos que ela é muito mais presente no projeto básico, no projeto executivo, nas obras, na manutenção e operação. Isso se deve porque normalmente essas projeções cartográficas elas apresentam algumas distorções, né? Tais como algumas são em graus, algumas são em metros, mas existem algumas distorções. Então, como uma possibilidade de ter uma maior proximidade de precisão, talvez, é implantado o plano topográfico local por essas empresas justamente para colocar uma área de abrangência um pouco menor desse plano topográfico, né? E aqui nós temos embaixo algumas das aplicações que o metrô utiliza e que são interdependentes desses processos, né? Que é justamente o GIS, que é feito também pelo ArcGIS Online, o CAD e o BIM pela Autodesk, o BI e o Bentley. Explicando um pouquinho mais sobre o plano topográfico local, primeiramente é interessante dizer que ele é um sistema, né, de coordenadas que é utilizado basicamente para representar uma localidade numa escala mais reduzida do que um sistema de coordenadas geral. Temos aqui também na imagem uma quadrícula que representa a área de abrangência do plano topográfico local quando implementado. O ponto zero é justamente o centro ou a base que é aplicada, esse ponto aqui. A partir desse ponto, que é justamente o centro desse plano cartesiano de uma certa forma, estabelece
a partir do eixo X, 50 quilômetros de aplicação e a partir do eixo Y também 50 quilômetros, certo? Existe também a questão de atribuir um elipsoide de referência, né, que fica a seleção e decoro também do próprio usuário, estabelecido pelo usuário. No caso do metrô foi utilizado o CIRGAS 2000. Temos aqui algumas das qualificações que falam por que o plano topográfico local também é utilizável, e vemos que projeções transversas de Mercator, eles possuem alguma deformação, como eu disse, conforme o distanciamento. Isso é observável. Normalmente, quando você plota alguns projetos em CAD ou em BIM para um sistema de coordenadas, nós vemos que quando parte mais do centro desse projeto, ele tem uma maior precisão. Conforme esse projeto é maior, mais extenso espacialmente, ele tem uma maior distorção conforme, né, se distancia desse centro. Desconsiderando o fator de elevação, isso resulta também na alteração das coordenadas plano-retangulares. Um exemplo é justamente essas distâncias expressas aqui na apresentação, que é justamente a distância de 100, 500 e 1000 metros. E elas vão aumentando a distorção dessas distâncias e a precisão dessas coordenadas conforme o distanciamento aumenta, certo? Aqui temos também algumas imagens que exemplificam o funcionamento, né, dessas coordenadas em relação à nossa projeção e ao nosso mapa criado. Que justamente aqui temos a superfície terrestre, que é o nível médio do terreno, e quando colocamos para um projeto de plano topográfico local, nós vemos o quê? Que existe uma coordenada média para todo esse projeto, então é atribuída. Se boa parte do projeto é mapeado e vemos que tem uma altitude média de 720, atribui-se 720 metros a partir do nível do mar para todo o projeto, que é basicamente como se fosse a representação do elipsoide de referência no caso do mapeamento. Por que utilizar o PTL, né? Bom, basicamente é porque a curvatura da Terra, ela implica essas distorções, né? E no processo de mapeamento e representação cartográfica de alguns projetos e certas localidades, existe a questão da distância, né? Conforme essa distorção, essa curvatura da Terra. Então, quando nós transpomos para um plano topográfico local, nós, de certa forma, planificamos essa visualização e, a partir disso, a visualização ela é atribuída em verdadeira grandeza, né, dentro desse mapa. Bom, os primeiros desafios que nós encontramos na elaboração do fluxo era justamente a conversão das coordenadas, né? Esse era o principal objetivo que tínhamos quando fomos elaborar todo o fluxo em conjunto com o pessoal do metrô. Eles utilizavam os dados de AEC, que eram a arquitetura, engenharia e construção, e o propósito deles era utilizar em vários tipos de dados, né? A primeiro momento, quando foi elaborado o fluxo, era tanto em CAD, em BIM, e aí temos outras aplicações que são planejadas mais para o futuro, mas isso eu digo nos próximos passos. Então, os dois primeiros objetivos que tínhamos era justamente a questão do plano topográfico local para projeção UTM, que era uma visualização que eles tinham projetos em plano topográfico local, mas quando eram transpostos para um GIS, havia necessidade de que fossem UTM. E quando existia alguns projetos e algumas outras feições que eram em UTM, havia a necessidade do plano topográfico local, né, ser reprojetado para plano topográfico local para adequar a base de dados dele. Então, nesse processo, a primeira solução que vimos, né, é justamente a questão da conversão UTM para PTL de arquivos CAD vetoriais. Todo esse procedimento ele envolve um cálculo bem complexo, que ele é descrito na NBR 14.166, de 98. É claro que existem algumas NBRs que complementam essa resolução. Essas NBRs elas têm algumas atualizações na base das definições e na forma de projeção que deve ser utilizada, e há até algumas melhorias de cálculo, mas essa daqui foi como base utilizada pelo metrô. Então aqui temos o cálculo, né, que já está escrito na NBR, que utilizamos como base para desenvolver a parte do fluxo. Então as principais tarefas que vimos antes de apresentar o desenvolvimento do fluxo era justamente a automatização, o processo de conversão de todos os dados que eram inseridos dentro do fluxo. Então havia uma necessidade de utilizar uma grande carga de dados, né?
existia esse processamento de arquivos em lote, a conversão de PTL para UTM e vice-versa no futuro e a garantia de transporte das informações, que eram os atributos. Bom, aqui nós temos um fluxo. É importante dizer que esse fluxo já contempla a parte de PTL para UTM e UTM para PTL, né? Até queria deixar aqui dito também que parte desses cálculos também foram elucidados, foram melhor explicados também pelo Renan, do IBGE. Ele auxiliou bastante nesse processo e alguns desses auxílios possibilitaram a montagem desse fluxo, que é bem extenso por si só e ele tem várias tarefas. Principalmente a questão da adequação desses dados, né, dos atributos. Um problema que foi encontrado durante a execução era justamente que quando trabalhávamos dados CAD, eles tinham labels, eles tinham simbologias, eles tinham cores, tudo inerente da representação gráfica do dado. E quando foi fazer todo o processo de reprojeção, eles se perdiam no meio. Então, mais alguns desses transformers foram criados, adicionados, para finalizar e apresentar esse fluxo, né, que eu apresento aqui no slide para vocês, que aí eles fazem justamente essa parte de adequação dos dados que estão contidos no CAD, né? No final de tudo, nós elaboramos um transformer customizado, que ele faz a conversão para ambos os lados, tanto UTM para PTL quanto PTL para UTM. Como resolução ideal, né, proposta pelo pessoal do metrô, foi ideal para eles que a conversão fosse de PTL para Sirgas 2000 em UTM. Bom, os resultados eram que haviam problemas, haviam dados cartográficos dispersos em vários tipos de sistema de coordenadas e na hora da adequação eles não tinham uma normalização desse dado, né? Eles utilizavam no primeiro momento, antes, um software livre, né, que foi cedido por um colega de trabalho e tudo mais, e o software livre fazia essa conversão, só que no processo de conversão perdiam-se atributos e existiam até alguns erros de reprojeção de alguns pontos em específico. A nossa solução apontada foi a execução do fluxo, foi a elaboração desse fluxo que faz a conversão, tendo as entradas e as saídas, né, aqui já desenhado aqui na tela para vocês. E o resultado é que o arquivo DWG de levantamento topográfico convertido para projeção em UTM sobre uma ortofoto do GeoSampa, que foi justamente o processo que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui já são os arquivos de CAD, em 2D no caso, projetados sobre a ortofoto que é cedida pelo GeoSampa, né? Então verificamos que ele chegou a uma precisão de quase 1 centímetro, até menos. No próximo procedimento, né, na segunda etapa do nosso processo, utilizamos também essa mesma solução, essas mesmas aplicações para uma reprojeção dos dados em BIM, que essa já é um pouco mais complexa e está em homologação. O desenvolvimento foi de um transformer customizado também para o pessoal do metrô, que ele faz a transposição desses dados de UTM para PTL e PTL para UTM, só que dessa vez com arquivos IFC no BIM. No teste ainda estamos elaborando a parte de PTL para UTM. Então, ainda existe um processo de validação desses dados, correção da precisão e tudo mais. Aqui está o transformer, né, que foi utilizado até o momento. O fluxo dentro desse transformer, como foi utilizado, ele é muito menor do que o anterior, mas ainda assim, por ser dados 3D, ele tem alguma diferença de validação, ele tem uma diferença de transposição. E aqui, exemplificando, foi o dado já reprojetado, né? Quando ele é colocado em UTM, ele aparece aqui sobre essa malha de outros dados vetoriais, outros dados cartográficos, outros dados de imageamento. E aqui temos o projeto que era, né, de execução do metrô. Vemos aqui em cima já os prédios, né, que estão na superfície. E aqui temos também o projeto abaixo da terra, né, digamos assim. Bom, os resultados também, é importante dizer mais alguns detalhes sobre os resultados, principalmente que houve uma otimização do trabalho, né? Antes, para a execução de 2 megas de dados, uma planta 2D ou 3D de 2 mega, eles eram utilizados os dados e a conversão era feita em 1 hora com aquele software antigo. E havia uma perda de dados e atributos durante o processo, como dito antes. Depois, com 2 megas, foi executado apenas 6 minutos. Era um processo muito mais rápido e ágil no ponto de vista, né, do pessoal do metrô.
A praticidade e a verificação de validação. Antes, eles faziam um software sem acesso ao código-fonte. Então, quando havia um problema, havia uma dificuldade também de debugar, de saber onde ocorreu o problema e informar o provedor do software gratuito e tudo mais. Depois disso, o fluxo aberto, né, para a empresa, ele provém uma facilidade de manutenção. Então, dependendo, a pessoa tendo bom conhecimento de FME, ele detecta um erro, ele mesmo pode, né, acabar corrigindo a aplicação. E depois, claro, também contar com o auxílio do suporte de mim e do Pedro, né? E depois temos também a versatilidade dos dados, que eles não estão restritos a formatos proprietários. Anteriormente, o software livre ele só utilizava CAD, mas eram CADs em DWG e, se não me engano, não tinha o formato DXF. E aí, com o FME, nós conseguimos integrar muitos formatos de dados, não só o DWG, não só o DXF, mas também o IFC, também o Shapefile também entra dentro desse processo. No mais, os próximos passos agora, né, nós vamos ter as validações e futuras correções no procedimento, principalmente de BIM, né? De CAD também avaliamos algumas melhorias, está em implementação também. E vamos implementar também para outros tipos de dados, principalmente para a nuvem de pontos, que é uma coisa que planejamos aí para o futuro, e também para arquivos raster, que vimos talvez a necessidade de no futuro, se eles tiverem uma ortofoto georreferenciada em outro sistema, poder transpor esse raster para PTL ou trazer o raster de PTL para UTM. No mais é isso, gostaria de agradecer a presença de todos e muito obrigado, viu?